Shalom, sou Isabel Silva com mais um vídeo nesse canal, Kadima. Quero nesse vídeo analisar junto com você sobre uma passagem bem conhecida, mas também muito interessante, né? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 19 a 27, né? Mas quero analisar versículo por versículo. Vamos lá. Versículo 19. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? Que judeus eram esses? Eram autoridades? Alguém do povo não teria autoridade de mandar sacerdotes e levitas para ir ter com João, o Batista? E por que esses judeus mandaram sacerdotes e levitas ter com João? Respondo, para saber se João era o Messias, por isso que eles enviaram sacerdotes e levitas. Só eles poderiam reconhecer ou identificar o Messias. Os sacerdotes, para o recepcionar, e os levitas para o servir, caso João fosse o Messias, mas não é. Por isso eles perguntaram quem era ele. Versículo 20. E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Veja que os sacerdotes e levitas no versículo anterior, eles perguntaram quem João era. Mas João já sabia qual a intenção da pergunta deles, que eles estavam querendo saber se ele era o Messias. E João respondeu, que ele não era o Messias. Versículo 21. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Quando João nega ser o Messias, eles questionam quem João era. Eles insistiram para saber se João era o que antecederia o Messias, a vinda do Messias, ou seja, o profeta Elias. Pois no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5, fala que Elias ia ser enviado novamente. Vamos ler. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E João confessa que ele também não era o profeta Elias. Os sacerdotes e levitas ainda perguntaram se João era o profeta. Ou seja, eles não perguntaram se João era um profeta, mas sim o profeta. Ainda assim, João negou. Versículo 22. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Os sacerdotes e levitas queriam saber a identidade de João, para que, em sua resposta, eles iriam analisar se João seria uma ameaça ou não. Por isso que eles perguntaram a João o que ele diz de si mesmo. Versículo 23. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista estava se referindo ao livro do profeta Isaías, capítulo 40, e versículo 3, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João, com essa declaração, estava dizendo que ele era o cumprimento da profecia do profeta Isaías, e, consequentemente, o Messias iria surgir ou chegar a qualquer momento, mas eles não deram muita importância sobre o que João acabou de declarar. O que iremos ver nos próximos versículos. Versículo 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Está explicado porque eles não deram importância à declaração de João, dele ser o cumprimento da profecia do profeta Isaías, que ele, João, era a voz do que clama no deserto. E olha que João citou o escrito do profeta Isaías, e eles não deram importância. Isso mostra que eles fizeram pouco caso do que João falou. Tanto os sacerdotes quanto os levitas faziam parte do grupo dos fariseus hipócritas, que não estavam interessados na verdade. Se estivessem, dariam ouvidos a João. Versículo 25. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Segundo os sacerdotes e levitas, são apenas 3 pessoas que têm autoridade para batizar, Primeiro, o Messias, segundo Elias, e terceiro, o profeta. Versículo 26. João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. João estava dizendo que o Messias já estava entre eles, ou seja, entre o povo, mas eles não conheciam.
Nem João conhecia o Messias, até porque Yeshua Jesus ainda não tinha ido até João para ser batizado. Quando João diz que o batismo dele é com água, isso quer dizer que era com algo físico, mas atinge a alma, pois o batismo é para arrependimento e só a alma pode se arrepender. O batismo de João era de fora para dentro e o batismo de Jesus é de dentro para fora, ou seja, vem do Espírito. Versículo 27. Este é aquele que vem após mim, que antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. João estava dizendo que o Messias é o rei de Israel e que ele, João, não era digno de desatar as sandálias do rei, não apenas o rei de Israel, mas o rei do universo. Que o Eterno se abençoe em nome de Yeshua Mashiach. Shalom.